estamos aqui com a professora Andréia Medrado, professora aqui da UF, e ela vai falar um pouco sobre o artigo dela, Feminismo Digital Materno, cientista que virou mãe. Olá, gente, boa tarde. Obrigada, Cleo, Emily, Larissa. Então, o artigo trata do fenômeno do ativismo digital materno, especificamente dentro de ativismos feministas. A gente começa fazendo um pouco de articulação teórica, né? O texto foi escrito em coautoria com uma orientanda minha de mestrado que terminou já esse ano, já é mestra, Ana Paula. E a gente começou primeiro conceituando um pouco, né, o que seria ativismo digital, falamos um pouco dos feminismos e suas ondas e como a questão da maternidade está diretamente relacionada dentro dessas ondas do feminismo. E aí depois a gente analisa um caso específico, que é o caso do Cientista que Virou Mãe, que é uma plataforma que tem blog, redes sociais, página no Facebook, Instagram, em que as autoras falam um pouco, né, dos dilemas e tensões da mulher que é cientista e que virou mãe, o que é que muda depois da maternidade. É um projeto coletivo, várias mulheres contribuem e a gente analisa esse exemplo aplicando as teorias do feminismo e do ativismo. Além do feminismo digital materno, de que outras formas você vê o feminismo como debate acerca da sociedade? Cléo, eu acho que o mais importante é a gente lembrar que os feminismos são plurais. E, como todo movimento social, existe muita diversidade dentro do feminismo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o feminismo interseccional, que vem desse reconhecimento de que as mulheres sofrem opressões diferentes e que essas opressões precisam ser reconhecidas na sua especificidade, na sua complexidade. Então, a gente percebe pelo perfil das participantes do movimento digital que a maioria são mulheres brancas, privilegiadas, que já são cientistas. O que você acha da visão do feminismo negro dentro dessa interseccionalidade? Sim, o Cientista que Virou Mãe é uma iniciativa muito importante, com muitas qualidades, e elas mesmas fizeram uma autocrítica em que percebem que existe realmente um caráter predominantemente branco de mulheres brancas de classe média na plataforma. Elas antes escreviam num esquema de financiamento coletivo em que as autoras contribuíam com seus textos, e se a gente der uma olhadinha lá no site, a maioria das carinhas são as carinhas de mulheres brancas. Então, isso realmente veio à tona, gera discussões dentro do grupo. E acho que um exemplo é até a questão do nome, né? A cientista que virou mãe. Uma das autoras negras apontou justamente isso, que o caso dela era diferente. Ela só pôde virar cientista mais tarde na vida dela. Ela foi mãe antes. Então, essa perspectiva da mulher negra acaba sendo um pouco negligenciada e é por isso que o grupo está cada vez mais tentando modificar essa dinâmica, né, para trazer as vozes das mulheres negras, dar mais destaque a essas vozes. Durante todo esse artigo, você fala sobre a maternidade como um ato político. De que forma você acha que esse ato político se manifesta dentro da sociedade? Então, essa questão é uma questão interessante que vem muito à tona nas discussões da segunda onda do feminismo, por exemplo. Quando as mulheres, as autoras, falavam que o pessoal é político. E é interessante também notar essa questão que as ondas não são assim delimitadas. Tem questões de todas as ondas que sempre continuam vindo à tona, influenciando as outras ondas. E essa é uma delas, que volta com força agora no ativismo digital materno, quando se fala que a maternidade, que normalmente é associada, atrelada ao pessoal, à vida pessoal da pessoa, ela é vista como uma política, como um ato político. A Manuela Dávila, por exemplo, ela escreveu um texto uma vez sobre como os espaços de política, por exemplo, o próprio Congresso, os espaços que os deputados, né, participam de votações, não são pensados para mulheres mães. Várias sessões à noite, um horário péssimo para quem tem filho pequeno, toda mãe sabe disso. Então, é por isso que acaba que tudo isso limita a participação daquela mulher mãe na esfera política. E a ideia é justamente trazer essas crianças, trazer os filhos, não fingir que elas não existem, não invisibilizar a maternidade e trazer isso de uma forma muito visível
para a política, para os espaços de decisão. Por todo o artigo, se vê muito o papel da mãe na criação dos filhos e o equilíbrio entre você ter um emprego e ser uma mãe ao mesmo tempo, mas pouquíssimo se fala do papel do pai nesse processo. Você acha que isso influencia para a dominação masculina de modo de que o homem não se vê obrigatório no processo de criação da criança? Sim, existe aquela clássica frase, né, que acho que todas nós já ouvimos. Poxa, e o pai ajuda? Ele está ajudando? E a resposta é: ele não ajuda, ele divide. Então, com certeza, eu acho que o papel da paternidade é muito pouco discutido, é muito negligenciado. Não existe, né, por exemplo, produtos midiáticos sobre ser pai, o que significa ser pai. E, sem dúvida, isso contribui para a opressão, porque as mulheres, né, têm que sempre tratar essas questões. Tem aquela situação, por exemplo, da entrevista de emprego, que vão te perguntar: você tem filhos, né? Quem cuida das crianças, quem leva as crianças no médico? Perguntas que nunca são feitas para os homens. Então, sem dúvida, esse apagamento da paternidade contribui para uma ampliação dessa opressão da mulher, mãe, que divide tantos papéis na sociedade. No final do artigo, você aborda o fato de fazer parte do seu objeto de pesquisa, uma cientista que se tornou mãe. Quais foram os obstáculos que a senhora enfrentou, tanto na jornada como mãe, como na jornada como cientista? São muitos os obstáculos e eu acho essa abordagem de pesquisa muito interessante, que é a abordagem etnográfica, em que a gente reconhece que a gente faz parte do objeto de pesquisa também. Então, a nossa subjetividade pode estar ali presente no texto. Para mim, eu acho que os desafios de ser mãe acadêmica são, sim, muitos, né? O primeiro deles, às vezes, você tem que trabalhar como se não tivesse filho e dentro de casa com seu filho como se você não trabalhasse. E não é assim que funciona, né? Temos muitos elementos aí, somos mulheres múltiplas, com muitos aspectos da nossa vida, da nossa personalidade. Então, isso é um fator opressor. Eu não trazer a minha maternidade para o meu trabalho, não trazer o meu trabalho para a minha maternidade. Então, eu tento sempre fazer isso. Meu filho frequenta a UF aqui, muitas pessoas conhecem, e a UF frequenta a minha casa, porque é assim que a gente pode combater um pouco essa opressão que é um pouco injusta, né? Andréia, como que você vê a relação entre o ativismo feminista digital, a idealização da maternidade e a maternidade real? Como você acha que isso, assim, afeta a vida das mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto na vivência familiar? A gente tem aquela associação da mulher guerreira, da mãe guerreira, que dá conta do trabalho, dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do marido, ainda tem que estar magra e gata. Mas tudo isso, mais uma vez, é bastante opressor e está nesse pacote aí da romantização da maternidade. Então, a gente vê com o ativismo digital materno várias mulheres vindo falar sobre essa experiência de uma maneira mais real, mais realista e com um ponto de vista mais humano mesmo, né? Tudo bem, todo mundo adora ser guerreira, a gente até é guerreira, realmente, né? Em muitos aspectos, mas somos humanas, somos falhas, temos crises, temos dúvidas e queremos ser ouvidas. Então é isso. Obrigada, Andréia, pela participação. Nos vemos na próxima. Obrigada, Emily, Cleo, Larissa, Júlia, que está ali na câmera, o Matheus, que está aqui coordenando o processo, ao Pablo, por essa iniciativa importante, que a gente começa a conhecer melhor as pesquisas dos nossos colegas, e a quem, por acaso, assistiu esse vídeo. É isso, obrigada. Até a próxima.